vivo aqui. Que elas têm essa frescura também, que dá espaço, sabe? Mas agora eu corto aqui. É com muita honra que eu estou aqui hoje, com muito prazer, trazendo o nosso primo lá do sertão da Paraíba, na nossa região, no Vale do Piancó, o primo Saturnino Azevedo, que é vereador e presidente da Câmara na cidade de Emas. E ele vai contar a gente como foi essa trajetória dele lá na cidade de Emas, já que eu, quando eu saí de lá, ele estava em Piancó comigo, tomando uma cervejinha lá no céu, e agora ele já é vereador em Emas, e quem sabe se ele não vai ter um futuro mais promissor, quem sabe, o tempo é quem vai dizer. Então, primo, é um grande prazer estar aqui, e o microfone é à sua disposição. Meu primo Peninha, é uma satisfação imensa estar aqui, aqui nesse podcast com Vossa Excelência, e aos nossos conterrâneos, sertanejos, piancoenses, emenses. E, Peninha, eu quero dizer a você a satisfação que está aqui nos seus estúdios, batendo esse papo, e dizer que tudo começou numa campanha eleitoral. Tudo hoje se resumiu, a minha ida foi numa campanha eleitoral. No caso, foi a política. Eu, como amigo de Alexandre Loureiro, ele pré-candidato a prefeito em Emas, e eu trabalhando no Detran, em Patos, e nós começamos a fazer parte, eu comecei a fazer parte do projeto político dele no município de Emas, o qual votava em Piancó ainda, votava em Piancó. E nós começamos com os amigos dele, com a família dele, a família Loureiro, e começamos a traçar uma campanha, era para angariar a vitória, né? A vitória. Sei. Então, tudo começou com ele. Aí foi o conhecimento, onde Emas é uma cidade, a qual representa uma cidade que tem um pessoal acolhedor, como você sabe, pessoal amigo, e sempre voltado para as vendas, como é uma cidade pequena, as necessidades, e a gente sempre buscando o melhor. Então isso se deu, depois eu conheci a minha esposa, com quem eu sou casado hoje, tenho uma filha. O amor falou mais longe. O amor foi. Falhou mais longe. Aí foi tudo por amor, como diz a história. O amor, a política e o amor a minha esposa hoje. Então nós traçamos esse projeto e fomos vitoriosos. Alexandre teve um problema no registro de sua campanha, e a esposa dele foi a prefeita, e governou Emas por 4 anos. Então começou a minha militância política. Como vocês sabem, a gente gosta de ajudar, a fazer um favor, fazer outro. E eu comecei nessa trajetória junto com Alexandre. E depois me candidatei a vereador, perdi a primeira vez, a segunda vez eu fiquei na suplência, assumi, e nessa próxima agora eu fui vitorioso. E estamos aí, Peninha, vendo as nossas políticas, mas eu lhe digo a você que foi tudo por amor à política e o amor a querer fazer o bem ao povo, principalmente de minha cidade, Piancó, e de Emas, a qual eu represento e me considero também filho de Piancó e de Emas. Agora, eu te pergunto, você já tem candidato a prefeito lá? Quer dizer, pré-candidato a prefeito já tem por lá, não é? E como é que está essa chapa de vocês? Quem são as pessoas? E você vai se candidatar novamente a vereador? Vai para a reeleição e tal? Me fala disso aí, por favor. Vou me candidatar novamente a vereador. E nós temos um projeto político lá, que é uma renovação, é uma mudança, em que o povo abraçou a causa. Nós hoje temos o empresário Paulo Maria,
que sempre militou na política, sempre fez uma política com o intuito de ajudar a gente, uma política de compromisso com a verdade, de compromisso cumprido, feito ser cumprido. E ele hoje colocou o nome do seu filho, Paulinho também, que é Paulinho, é um menino jovem. Nós estamos aí com essa candidatura do filho dele, né, Paulinho, e também do vice-prefeito, pré-candidato a vice-prefeito, doutor Franco, conhecido como doutor Franco, um dentista que sempre vem fazendo ações de carinho, ações de favores, e resolveu entrar na política. Nós abraçamos essa causa. Ele colocou o seu nome como pré-candidato a vice na chapa encabeçada pela oposição, com Paulo Maria, o filho de Paulo Maria. E o espírito é esse, o espírito de quê? De renovação, o espírito de quê? De mudança. Porque você vê, Peninha, nosso município tem 20 anos que é governado pelo celular, como o nosso Piancó também. Verdade. A gente não se encontra, o prefeito não se encontra. Então, a população de Emas, ela se sentiu isso, de bater na porta do responsável, de chegar na porta de quem autoriza fazer o serviço. Então, de tanto sofrer, e a população hoje resolveu abraçar essa candidatura de oposição, que é esses dois meninos jovens, que está aí com sua campanha com grande aceitação, uma campanha de pé no chão, uma campanha limpa, uma campanha com compromisso de fazer com que o povo, as ações do poder público sejam voltadas para a população, não em benefício próprio, que esse é o nosso objetivo da oposição em Emas, fazer isso. Então, são esses argumentos que nós estamos apresentando à população de Emas, apresentando uns argumentos que venham favorecer a cidade e favorecer o povo. Então, o povo hoje está querendo, na cidade, uma mudança. E nós vamos fazer porque a nossa equipe é uma equipe jovem. Nós temos os vereadores Clebin, nós temos o vereador Pupai, o vereador Zé Gomes, que tirou uma licença agora também. E o mais importante, Peninha, é o povo. É o povo que, como já dizia Rui Carneiro, forte é o povo. O povo bota e o povo tira. Então, é nesse sentido que nós estamos fazendo essa campanha lá em Emas, uma campanha de pé no chão, com grande aceitação de mudança, e o compromisso da gente é fazer com que as ações do município sejam desenvolvidas em benefício do povo e do próprio município. É verdade. Agora, eu digo que Emas é uma extensão de Piancó, né? É uma extensão de Piancó. Eu, por exemplo, eu tenho grandes amigos em Emas que eu considero a mesma coisa de Piancó. Eu tenho a família Gomes, tem Antônio Pio, tem Alberto, tem todos eles que frequentavam a minha casa quase que todo fim de semana, e Geraldo Veras, e, enfim, eu, quando estou em Emas, eu estou em casa. Mas eu gostaria de saber também, você é uma figura que eu tenho visto que você se movimenta muito nessa política, né? Tenho visto você ali sempre em Patos, sendo fotografado, e agora, recentemente, eu nas redes sociais, eu vi você em Brasília. Aí eu te pergunto, o que era que você estava fazendo em Brasília? Inclusive tem uma foto sua com meu amigo Geraldo Veras e tal. Você estava fazendo o que lá em Brasília? Peninha, a gente tem a UVB, que é a União dos Vereadores do Brasil, e eu queria aqui pedir antes de responder sua pergunta, eu queria dizer aqui que estou com o nosso Paulo Gildo, vice-prefeito, Paulo Gildo, vice-prefeito de Emas, uma pessoa aqui
Eu ia hoje falar nele, se você me permite, eu ia falar nele, que inclusive eu fui amigo do pai dele. Por muito tempo foi meu colega e o tio dele estudou comigo durante 3 anos, parece que faleceu, não foi o seu tio? É o irmão de Paulo Gildo. Foi da minha época. Gilson, exatamente, Gilson. Então Paulo é uma pessoa que sempre milita lá também e é meu assessor contábil na Câmara, porque nós é um profissional de um grande conhecimento contábil, na contabilidade, e entende. Eu conheço. Então Paulo Gildo está aqui comigo me acompanhando, eu sempre comungo com ele, com o meu assessor jurídico, o doutor Marcílio, que sempre eu me oriento, me baseio por ele. Claro. Então, em Brasília não é a primeira vez que eu vou, sempre a gente tem levado alguns pedidos. Mas, como você sabe, a gente pede e vem a passos lentos, mas chega. Então, essas viagens de Brasília, eu tenho a UVB, a União dos Vereadores do Brasil, que sempre faz esses congressos, sempre em abril, que é onde está perto das liberações das emendas, e a gente faz essa peregrinação nos gabinetes dos nossos deputados, dos nossos representantes, que ora foram votados nos nossos municípios, e nós vamos atrás dele, ver se ele destina algum recurso para o nosso município. E eu sempre tenho levado isso, essa bandeira, em torno de trazer alguma coisa para o nosso município. Então, isso leva a gente a essa peregrinação de estar no gabinete dos nossos senadores, senador Veneziano, Efraim, senadora Daniela Ribeiro, os nossos deputados, Hugo Mota, todos eles, que na verdade são meus amigos, conheço todos, e sempre frequento, quando eu estou em Brasília, o gabinete deles, levando alguns pedidos, mas você sabe como é, vem, mas demora, mas a gente sempre tem esse intuito de ajudar. E, Peninha, a UVB, ele fez um troféu, os melhores presidentes do país. Então, daqui da Paraíba foram 10, e eu estava junto com o presidente Dinho aqui, de João Pessoa. Parabéns. O representante Marinaldo de Campina Grande, vários colegas aqui da região, de Itaporanga. Então, nós fomos contemplados. E a UVB, esses encontros que nós representamos, os legislativos, esses encontros é um intercâmbio municipal brasileiro, onde a gente angariar algumas ideias de outros municípios, para a gente trazer para os nossos municípios um aprendizado. Certo. E eu acho pena porque durante esses 4 anos, o nosso Piancó não teve um representante do Poder Legislativo em Brasília. Então, essas coisas que a gente aprende, é um aprendizado que leva, e o nosso presidente Gilson Gonzaga, ele sempre tem trabalhado em prol das leis, em prol do conhecimento. Os nossos, sempre, agora recentemente, nós tivemos agora, dia 23, em Brasília, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com a cartilha que tem o legislativo na escola. Para você ver, Peninha, EMAS foi, através disso, dessa programação que a gente vem incentivando o conhecimento, EMAS foi a primeira cidade da Paraíba a desenvolver esse programa, o legislativo na escola. Eu sempre tenho aprendido a lidar com essa força jovem. Fui na escola, através daqui eu agradeço a diretora Elba, do ESCID, Margarida Remígio, professor Givanildo, todos eles, e dizer, Peninha, que a Câmara, o Legislativo de EMAS, é o primeiro no Brasil, que inclusive nós temos
através da escola, nós temos um parlamento mirim, que sempre está na Câmara, eu sempre estou desenvolvendo junto com os professores, trazendo os estudantes, trazendo o conhecimento, através desse programa da UVB, o conhecimento do legislativo, para que o futuro, porque você sabe que a classe política está se acabando. Então, nós estamos mostrando a esse jovem como é o legislativo, se aperfeiçoando, dizendo como se trata as leis. Eu sempre tenho, lá na Câmara, desenvolvido um trabalho junto com a equipe que faz com que a sociedade e os estudantes tenham uma participação mais efetiva do legislativo. Então, são esses conhecimentos que a gente tem nesse mundo afora, juntamente com esses políticos. Porque você sabe, se não andar, não será visto. É verdade. Eu gostaria muito que o doutor Paulo Gildo participasse aqui, pelo menos se dá para ouvi-lo daí, de onde você está. Eu acho que sim. Eu gostaria só de fazer... Quer o microfone? Quer ir até aí, por favor? Senta ali. Eu queria fazer uma pergunta bastante pertinente, porque nós vamos entrar, a partir das próximas eleições, numa época em que essa reforma fiscal vai funcionar. Eu pergunto, as prefeituras, as câmaras de vereadores, vai sentir alguma diferença a partir dessa desse novo comando que vem aí, com essa reforma fiscal? Porque, pelo que me disseram, me parece que vão tirar algumas coisas das prefeituras, e um dinheirinho das prefeituras e coisas. É verdade isso ou não? Boa noite a todos, né? Agradecendo a oportunidade de estar falando um pouco aqui sobre isso. É uma situação de reforma fiscal, ela vem fruto de uma vontade de gestão onde o executivo, em qualquer circunstância, quer seja federal, estadual ou municipal, vem tentar fechar as suas contas. Geralmente essa reforma é para tentar assim, administrar o ativo com o seu passivo, falando entre receitas e despesas, isso, buscando um equilíbrio. Esse equilíbrio, através da reforma fiscal, sempre fica uma conta a pagar. Alguém tem que pagar esta conta. Né? Essa conta, infelizmente, não se sobra para um comerciante, como se gosta de dizer, não sobra para o Estado em si, quando eu digo Estado municipal, estadual ou federal, mas sobra para o consumidor, que é aquele que paga a sua conta. Uma grande preocupação que eu vejo é o excesso de assistencialismo. Porque esse excesso de assistencialismo faz com que a máquina deixe de funcionar, deixe de rodar, porque é preciso haver produção, produtividade. E isso só acontece se for fomentado. A expectativa de você aumentar sempre a tributação muito mais traz prejuízo do que solução, porque deveria ser o contrário. Hoje eu posso lhe dizer, então, algo que está afetando e vai afetar muito mais, que é essa questão da desoneração, né? Da questão da tributação sobre a folha de pagamento. Isso. Quando se diz assim, olha, é preciso voltar a ser 20%, vou falar em números reais, percentuais, a 20% que caiu para 8%, né, que é a obrigação patronal sobre as folhas de pagamento. Isso pesa muito nos cofres. Isso aumenta a arrecadação, é lógico que aumenta a arrecadação, mas ao mesmo momento em que aumenta, engessa a economia. Isso. Porque se você aumenta uma arrecadação através de aumento de tributação, você está dizendo assim, eu vou pegar um volume de dinheiro, vou travar e vou guardar. Porém, não é uma política tributária correta. Mas se você diminui a tributação e faz com que o resultado líquido de uma empresa, que é ela quem faz a coisa andar, quer seja de forma formal ou informal, quer seja uma empresa de uma pessoa que vende pipoca no meio da rua, ou uma empresa que vende uma carrada de pipoca através da sua empresa, ela vai deixar de ter aquele dinheiro para poder comprar mais mercadoria. Ao comprar mais mercadoria, ela vai fomentar a parte primária de uma indústria,
assim como a secundária e a terciária. A primária é a matéria-prima necessária para fazer a pipoca, que é o milho. Então é a produção. Né? A secundária é aquela que vai transformar a pipoca em algo diferenciado, que vai botar num saquinho. E a terciária é o mercado em si. Então isso transforma. Então o 8% que estaria, o 12% economizado dos 20%, que está na mão do empresário, que vai deixar de estar por uma canetada, que isso aí seria, não só eu considero, mas acredito que todos os economistas e tributaristas entendem que foi uma canetada infeliz, né? Porque não se deixou legislar, não se deixou com que os membros do Legislativo Federal, são muitas cabeças, ali não foi uma tomada de decisão única, numa só cabeça, foram comissões, por trás daquilo tem técnicos, tem avalistas, tem cientistas políticos que ajudam a tomar a decisão e que em uma única cabeça destruiu todo um pensamento. Eu volto a dizer a vocês de forma bem prática e simples. Será que os Estados Unidos, que é um país capitalista, e a Europa como um todo, na maioria dele, né, a Europa em si, que também é um local 100% capitalista, por que crescem tanto? Lá não tem previdência não, se vocês não sabem, né? Exato. Por que não tem previdência? Agora vamos pensar de forma bem simples. Ah, não, porque será que eles são ruins para a comunidade, para o pobre? Não, não é isso não. É simplesmente porque ao não ter essa contribuição que é já caracterizada como tributação, deixou de ser contribuição, já é tributo, já é um imposto engessado, é um imposto que representa nada mais nada menos do que 30%. Então, se você imaginar que uma economia de um determinado país, ele tem 70% gasto com o pessoal e dos 70% tem a obrigação patronal e além das contribuições, que esse dinheiro vai ficar parado, significa dizer que a economia está morta. Porque ele vai deixar de ter aquele dinheiro rodando. Então, naturalmente, os países que adotam esse critério, que não é só o Brasil, mas a maioria dos países assistencialistas, eles começam a engessar a sua própria economia e nunca vai crescer. Então é preciso entender que esse conforto, aparente conforto de seguro previdenciário é um aparente conforto, porque a maioria dos cidadãos, em números, é salário mínimo. Alguns é que têm uma boa aposentadoria, que são aqueles, em tese, funcionários públicos de carreira, que a legislação assim o prestigia e fazem com que possam viajar para o mundo todo ganhando seus gordos salários. Exatamente. Então é complicado você. É bom para quem tem, mas é ruim para uma situação assim genérica da sociedade. Nós temos muitas cidades, muitos estados do Nordeste que é muito mais fomentado pelo tal do Bolsa Família do que o próprio trabalho formal. Então, a Paraíba. Então tem muito mais Bolsa Família do que contribuinte fiscal. Aquele que trabalha e paga seus impostos. Por quê? Porque para que vai trabalhar se ele já ganha? Então, não só aqui, como os outros vários estados do Nordeste. Qualquer município, estado ou governo que partir para assistencialista, pode-se dizer que vai para o fracasso. É igual uma família, tá? É bem simples assim, a coisa mais simples do mundo. Eu tenho um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos, e tenho uma boa condição, digamos assim. Aí, ao invés de botar meu filho para estudar e trabalhar, eu vou dar a mesadinha dele. Quando é que esse cara vai querer sair da minha casa, para ter a casa dele, trabalhar para poder comprar o carro dele, para poder comprar o patrimônio, fazer o patrimônio dele? Não, ele vai me consumir até o fim, que seria o Estado, né? Autossustentável, mas no dia que eu morrer, acabou-se, é fracasso. Agora, eu acho também assim o seguinte, o americano, por exemplo, e o europeu o europeu capitalista, ele tem horror à carteira de trabalho, né? Ele não gosta de carteira de trabalho, não quer nem saber de carteira assinada, esse negócio, porque isso é prejuízo para ele. Porque você limitar o salário do cara, você vai ganhar um salário mínimo, isso não existe em canto nenhum, não é? Agora, eu gostaria de perguntar aqui ao vereador, o meu primo vereador, e um cara de destaque, é impressionante como eu admiro o Saturnino, porque ele cresceu de uma forma espetacular. Saturnino, que eu conhecia, era menino comigo e tal, rapazote e tal, embora ele seja mais novo do que eu, muito mais novo,
Mas, Saturnino, eu queria só dizer a você o seguinte, que a política, aí você vai me dizer, você está com uma pessoa muito conceituada, uma pessoa que eu conheço de muito tempo, um homem competente no que diz respeito à área financeira. Eu queria que você me dissesse, não precisa nem você me dizer, mas que você entendesse, que eu acho que você entende, que a próxima eleição e a próxima gestão ela vai ser completamente diferente das passadas, porque quando ele disse aqui que cai no bolso do cidadão, consequentemente também cai no bolso da prefeitura, porque a prefeitura vai deixar de arrecadar. Não é isso? Então, vocês já pensaram nisso lá, a sua equipe, porque fazer programa de governo é uma coisa, né? E fazer um programa de governo sério é outra. Né? Prometer o que não deve é outra, o que não pode. Não é isso, Saturnino? No meu ponto de vista, nós temos que ter mais ações concretas. Isso. Ações concretas e mostrando que no conteúdo dizer que nós não podemos dar um emprego. Nós temos que botar para trabalhar, para ele produzir. Então, o que é que nós temos hoje no nosso município de Ema? Hoje nós temos uma psicóloga que é de fora. Nós temos todo o mantimento nessa parte de saúde, a maioria são pessoas de fora. Onde nós temos, no meu ponto de vista, nós temos pessoas dentro do nosso município capacitadas. Nós temos fisioterapeuta, nós temos advogado, nós temos médico, certo? Eu acho que nós só precisamos buscar de fora para crescer o município e jogar a economia dentro do município, o crescimento, pegando o material humano que você tem e fazendo com que ele se destaque, ele gerando um rendimento do nosso município, recebendo, no caso, o seu salário e investindo dentro do município sem tirar os recursos do município. É uma parte que nós estamos fazendo, inclusive Paulo também faz parte dessa equipe, e nós vamos partir para isso. Partir para quê? Para trazer o recurso dentro do município, ele fique dentro do município, ele não vá para fora. Então nós temos que investir, trazer o que for preciso, o que não tiver lá, e voltar para quê? Para um crescimento. Então, dando o quê? Dando o quê? Oportunidade a todo mundo para trabalhar, não dá emprego. Isso. Não dá emprego, porque o emprego, como o Paulo Gil disse aqui, você tem o quê? Recebe. Hoje a maior dificuldade que nós temos no nosso sertão é você conseguir um trabalhador, um diarista. Um diarista você não tem. Por quê? Porque eles já estão recebendo a sua Bolsa Família. Então, hoje, o produtor rural, os empresários mesmo que procuram um diarista, não tem. Por quê? Porque estão esperando a mercê desse Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa não sei o quê. Então, isso dificulta. Como o Paulo disse aqui, quando você dá a vara, para pescar. Não ensina a pescar, né? Você tem que dar a vara para ele pescar. Você vai pescar. Não? Então, é nesse sentido que Peninha, nós estamos fazendo isso, que eu acredito que a nossa região é uma região que depende do material humano local e por aí é que a gente vai mostrar com que a economia cresça. Então, você estando dentro do nosso critério, fazendo sua feira, não um exemplo lá dentro, fazendo sua feira dentro do nosso município, você está gerando imposto, está crescendo, está fazendo alguma coisa. Não sai de Ema para fazer uma feira em Patos, que você já vai com transporte, você já vai com isso. Então, é nesse sentido, é nessa política que nós estamos apresentando esses dois meninos, esses dois pré-candidatos, que têm uma visão, como você sabe, visão jovem. São dois jovens que têm uma visão que quer melhorar, que quer trazer o quê? Trazer um governo participativo. E o governo participativo a gente só faz com a união, faz com todos.
Então, mostrando como se deve fazer. Então, nesse sentido é que nós estamos juntando um grupo de oposição, juntamente com os nossos representantes, os cabeças, como está aqui, e mostrando como é que a gente vai desenvolver uma política saudável em benefício do município e em benefício da população. Trazer com que uma saúde participativa, com médico, 24 horas que nosso município não tem. Nós temos uma UBS lá que não está funcionando ainda. Está recebendo recurso do governo federal, mas não está atendendo a população. Essas coisas que nós estamos mostrando ao povo e nós vamos botar em prática. Nós vamos fazer. Eu, como faço parte como represento um grupo político lá, junto com diversos outros colegas, então nós estamos mostrando a realidade do município. Nós queremos a mudança, nós queremos fazer, não dizer, porque o que nós temos desses dois meninos, eles têm a vontade. São pessoas jovens, são uma mentalidade bem mais avançada do que a nossa, mas com o propósito de melhorar, de fazer a diferença, de fazer com que o município seja autossuficiente nas suas ações, tanto na educação como na saúde, na infraestrutura do nosso município. É isso. Agora, eu queria mudar um pouquinho só o assunto, porque, o assunto não, dentro do mesmo assunto, mas passar para a nossa cidade, que você estendeu sua capacidade política, né? E falar um pouquinho de Piancó, né? Você tem um irmão que é candidato a vereador, que é o Toninho, meu amigo de infância, trocamos muita tapa, e você disse uma coisa aí que é muito interessante. Piancó, Paulo, é uma cidade que tem 11 vereadores, dos quais 10 são ligados ao prefeito. Então eu pergunto, para que abrir essa Câmara de Vereadores? Para que gastar dinheiro? Se esses caras todo dia vão lá e uma vez por semana vão lá e dão amém ao prefeito e coisa. Seria melhor todo mundo ir para a igreja, né? Rezar um Padre Nosso e tal, e coisa do isso. Então eu prego no mínimo, a participação de meio a meio, né? O equilíbrio dentro da Câmara de Vereadores, pelo menos na nossa cidade de Piancó, para que não continue dessa forma, desse apadrinhamento até dentro da Câmara existe, né? Por conta, eu estou falando muito, mas não sou de falar não, por conta de uma subserviência quase que transparente. Todo mundo sabe por que essas pessoas... Eu posso até estar errado, mas as pessoas sabem por que essas pessoas são subservientes. Né? Então tem que ter uma transparência, tem que votar de forma equilibrada, para não acontecer isso. 10-1 é uma vergonha, né, numa cidade como Piancó. Então é por isso que Emas se destaca em Brasília e Piancó não. Não é isso? Peninha, o nosso município de Piancó, e inclusive Emas também tem, o prefeito, o candidato a prefeito, ele faz sua equipe. O prefeito hoje faz sua equipe, a maioria, no caso do nosso Piancó. Quer dizer, o eleitor deveria fazer o seguinte: eu voto em você, prefeito. Eu vou votar em você agora, o vereador, quem vai escolher sou eu. Porque a maioria das vezes é o seguinte, o prefeito chega, apresenta, meus vereadores são esses aqui. São X, apresenta, no caso lá de Piancó, apresentou aqueles vereadores. Então, foi bem sucedido, foi, como tem também lá em Emas, foi bem sucedido, foi. Mas o eleitor, como eu já disse isso lá em Piancó, mas o eleitor que votou em mim, ele não sabe, eu não estou sabendo que ele votou em mim. É isso que a nossa região ali faz. Por quê? Porque quem fez o compromisso foi o prefeito.
Por isso que os vereadores eleitos, eles chegam e botam suas famílias. Quem é que ele sabe? Não, eu sou eleitor do prefeito. Então, ele chega, ele não sabe que Saturnino, que Paulo votou nele. Certo? Então, como é que eu vou chegar a ele? Eu vou chegar e dizer, Otávio, eu votei em você. Aí você vai dizer, eu estou prestando isso. Aí você vai dizer, mas eu não lhe pedi. Não, mas quem me pediu foi a prefeita. E eu não estou vendo a prefeita, no caso, eu não estou vendo a prefeita, eu não estou vendo o prefeito, nada. Quer dizer, o eleitor fica ausente na participação do vereador, nas atitudes do vereador. Então é isso que eu vejo. Isso que eu vejo que o quê? Porque o eleitor, ele deve escolher o seu candidato, que é o representante do povo. É o representante do município, é quem vai fiscalizar, é quem vai lutar para ele, eleitor, ter uma voz na Câmara, ele, eleitor, ter uma pessoa que interage, tem uma pessoa que quer fazer isso, tem uma pessoa que realmente faz aquilo. Então, o nosso Piancó, e Emas também tem isso, ali o Vale do Piancó tem isso. Então, eu sempre digo que muitas vezes é culpa de quem? Do próprio eleitor. É do próprio eleitor, porque não sabe escolher o seu representante. É como a gente tem, você está na sua casa, nós estamos na sua casa, você tem sua esposa, mas você não sabe quantos quilos de arroz tem, você faz a feira toda, mas você não sabe se está faltando arroz, está faltando aquilo. Então, você é como município, você tem que administrar. Então, quem é que vai lhe dizer na sua feira? A sua esposa. Não, está precisando disso, disso e disso. Então, é a participação da sociedade nisso. É cobrar, chegar onde está o erro, como eu sempre digo, pronto, o prefeito mora ali. O prefeito, quem quer que você mora ali. Aí o eleitor vai lá e diz, que todo mundo conhece todo mundo, que quando é para pedir voto não conhece, não sabe quem é o eleitor, não sabe quem é porque não sabe na hora da dificuldade. Então, o eleitor escolheu o vereador, chegar e dizer, não, eu votei em Saturnino, então eu vou procurar Saturnino, que é mais ligado ao prefeito, que é o meu representante. Aí você votou no candidato, que o prefeito, qual é a participação que você tem? Se o prefeito está ausente, aí você fica engessado, como diz, sem poder correr. E fica o município, as pessoas, quem mesmo está precisando, fica difícil. É verdade. Eu tenho visto assim, essa Câmara de Vereadores, em muitas cidades, talvez quase todas, ela tem sido muito vazia com relação aos procedimentos que deveria tomar. Ser mais rígida nos controles, no coisa do prefeito, né? Não interessa se o prefeito é aliado ou não, porque o prefeito sendo aliado e você fiscalizando ele, se ele for honesto, ele acha até bom que você fiscalize ele. Bom, esse cara está me fiscalizando coisa que eu não sabia, está mexendo em coisa que eu não sabia que está errada aí, não é? Então isso é melhor do que o cara dar amém toda hora, ficar pedindo, beijando a mão, pedindo a benção, e esse tipo de coisa, né? Justamente. Você vereador, você está fazendo sua parte, você está fazendo o quê? Representando a população, e você está vendo o erro, independente de partido. Lá na minha cidade, lá em Emas, eu rogo por uma coisa, porque eu tenho um assessor jurídico e um assessor contábil, que tudo que eu vou fazer, eu pergunto a eles se está certo ou está errado. Muitas vezes já devolvi processo, por quê? Porque quando eu assumi lá, eu disse, olha, eu não disse à prefeita que eu era da base dela, disse a ela, digo, olha, a Câmara não vai ser borracha para pagar erro de seu ninguém. Então, quem errou, que pague. Eu não vou
levar os meus pares, meus colegas Uma a hora. errar. Então é nesse sentido que a gente tem vereador e o prefeito deve agradecer, porque nós estamos, como você disse, nós estamos mostrando onde está o erro para que ele conserte, para que ele faça o melhor para o povo. Exatamente. Então é através de quem é que faz. Muitas vezes nós somos, como diz o vereador, o para-choque. Muitas vezes a pessoa não chega onde está o prefeito. Aí onde eu digo, ele chega ao vereador que votou nele, ele diz, vereador Saturnino, ali está assim, 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 assim. Então você pode ser aliado, pode não ser, digo, fulano aqui, vamos fazer aqui, que isso aqui está errado, assim, assim. Então é nesses princípios éticos e morais que o vereador assume a responsabilidade de quê? De representar o povo. É como na alegria, na tristeza, de todo jeito. Eu creio que nesses últimos tempos, muito embora contrariando o nosso ilustre ministro Alexandre de Moraes, as redes sociais têm contribuído muito para que as pessoas desenvolvam mais a sua mentalidade e comece a apurar de fato o que está acontecendo, né? Eu vejo, por exemplo, Saturnino, um exagero por parte das prefeituras, e aí tem uma certa conivência, claro, com os vereadores, porque senão não acontecia. Com relação a essas festas, esse abuso de festas que existe por aí, eu vou citar o Rio de Janeiro, mas que tanto faz o Rio de Janeiro como o Emas. Se o Rio de Janeiro gasta 60 milhões com Madonna e Emas gasta 1 milhão ou 200 mil com fulano de tal, a banda fulano de tal, é o mesmo dinheiro, né? De forma equitativa é a mesma coisa. Então eu tenho visto isso muito acontecer. E agora no São João, que nós vamos entrar no São João, e na festa de Santo Antônio e mais, tem acontecido muito esse abuso, não é isso? Não é isso? Exatamente. No meu ponto de vista, são festas que o município tem que fazer, são festas tradicionais, são claro. festas que a gente... Agora, nós temos que ver também, para os gestores, todos eles, ver o poder aquisitivo. Se eu tenho, se eu tenho o dinheiro para pagar ao sanfoneiro, eu não vou deixar de pagar o sanfoneiro. Se eu vou contratar uma pessoa, eu vou gastar R$10 com o sanfoneiro, e se eu contratar porque o São João agora, como você falou, São João é forró. Aí você traz como é aqueles cantores. Bel, não sei o quê. Traz não sei o quê, traz esse cantor, quer dizer, para mostrar, pronto. Evolução? Sim. Mas nós temos são festas tradicionais. Então, nesse sentido, o que eu digo era o seguinte: se você tem um compromisso com a folha de pagamento, você tem compromisso com isso, com aquilo, com todos os apretextos que um município tem, aí primeiro você tinha que ver isso. Eu vou pagar os funcionários, pagar isso, eu estou fazendo isso, aquele outro, para a gente fazer uma festa. Não deixar de fazer, mas fazer uma festa que o município tenha condições, para mais na frente não estar prejudicando a população. Por quê? Porque gastou 1 milhão, gastou 2 milhões com um cantor que veio aqui e cantou 2 horas. É nesse sentido, né? Fazendo logo o dever de casa para a gente ver. Eu não sei se vocês lembram disso, mas aqui em João Pessoa tinha uma micaroa e chegou-se à conclusão que a micaroa gastava mais do que arrecadava. Até mesmo porque os caras vendem cerveja lá, uma latinha de cerveja no meio da rua e coisa, aquele negócio todo, e terminava... Eu poderia até complementar um pouco com a realidade dos números, né, dos casos dos tribunais, Tribunal de Contas, falando um pouco sobre o próprio Vale do Piancó, dentro dessa estrutura aí, desse questionamento com relação às festividades. E antes disso, falando um pouco sobre a questão da prerrogativa constitucional da fiscalização, que é o poder legislativo, né? Então, se sabe que, constitucionalmente, a obrigação e a eficácia dentro da estrutura de
controle da despesa pública, ela é exercida pelo Poder Legislativo, em tese. Mas, infelizmente, é também permitido que os representantes do Legislativo fiquem a desejar na sua própria qualificação, a partir do momento que você se aceita uma pessoa com alfabetização, ser um representante de fiscalizar alguém, um órgão tão forte, um poder, né? Então, como é que a gente pode também receber alguma informação, algum trabalho, esse trabalho ser interessante, se esse alguém não detém um mínimo de conhecimento e não sabe ler uma página de um livro, de um texto, muito menos interpretar. Então, nós temos situação na Pinheimas, não só, mas em todos os municípios, acredito, pessoas que representam o legislativo que é alfabetizado. Se der alguma coisa para ler, não sabe, mas tem 200 mandatos. Infelizmente, é o que representa. O povo tem o bem que merece, né? Mas isso aí é uma prerrogativa do povo. Mas eu pergunto, eu não entendo muito bem da área interna deles lá, dos vereadores e tal, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: não existe comissões para isso, não? As comissões são feitas por eles mesmos, representadas pelos próprios vereadores. E os técnicos, assim, para auxiliar. Então, vai por cima o interesse mais político do que técnico. Agora, voltando para o principal, que isso aí foi só uma deixazinha para o Vale do Piacó, que é interessante, como você perguntou, no próprio Piacó, na cidade, né, voltando a ela, e não diferente proporcionalmente aos demais municípios circunvizinhos, como o próprio Emas, são as questões das festividades. É interessante mesmo como é que se permite se fazer festa de R$1 milhão, R$2 milhões, R$1,5 milhão, onde no município não se paga a previdência. Exatamente. Né? Então, a guisa de exemplo, o município de Piancó, o ano passado, até o dia 5 de dezembro, não tinha pago R$1 de previdência de todas as folhas do ano todinho. E se pegou com a cota extra do início de dezembro, se pagou 3 milhões. Simplesmente porque, tecnicamente, o tribunal, infelizmente, ainda aceita, ainda é aceitável para a aprovação das suas contas, se você pagar no mínimo 50% do obrigatório. Então, pegou-se as cotas de final de ano, pagou 50% para sair, provavelmente, em uma aprovação das contas, que está assim, mais nesse sentido, porque eu também acompanho muitos municípios, às vezes as pessoas perguntam como é um momento como esse, e dá uma resposta em cima da bucha. Isso tudo é falha constitucional. Eu entendo como falha constitucional. Como é que uma Constituição tem tantas regras e não se exige nada? Né? Então, como é que se gasta com festa se você não paga nem a própria previdência? E como é que vai ficar a aposentadoria desse povo? E eu perguntaria só o seguinte: isso fica, esse presente fica para o próximo gestor? Aí não fica para o gestor, não, fica para o município, fica para o cidadão. O gestor não é nada, o gestor é um mero coadjuvante de uma gestão, é um mero coadjuvante proporcional do seu tempo. Né? Quem vai ficar com essa conta é o próprio município com relação ao seu consumidor final, que é o cidadão, que precisa de serviço de saúde, que vai deixar de ter, de educação, que vai deixar de ter. Então, dentro dessa estrutura de conceito de que quem vier no final que fecha a porteira, quem fecha a porteira é o cidadão. É aquele que vai deixar de ter o seu benefício social, que vai deixar de receber, a ter a sua dignidade. É por aí. É claro. Olha, eu fiz aqui, ontem eu fiz aqui uma live, e eu fiz as contas por cima, porque eles disseram que Santa Luzia tem 15 mil habitantes. E aí, Santa Luzia vai fazer uma festa de R$2.600.000. E eu fiz as contas, dá R$174 por pessoa o ingresso do show do São João, de 95% das pessoas que não vai pagar esse ingresso. Eu contribuo ainda assim, eu vou ser um pouco... eu não vou medir as palavras, mas eu diria que a maior culpa disso tudo é o próprio Ministério Público. Porque é o órgão que defende a sociedade, é quem representa a sociedade, é quem defende o interesse público. Existem regras a ser cumpridas e são muitas as leis, só que não são cumpridas. Eu só posso fazer festa se eu tiver com os meus índices adequados, constitucionais. A festa é secundária. A obrigação primária é educação, saúde e assistência.
né, e a sua infraestrutura. Então, se o próprio órgão de fiscalização das leis, que é o próprio Ministério Público, não começar a ser mais enfático e cobrar realmente a execução daquilo que a própria Constituição, não é nem regra infraconstitucional, não é nenhuma normatização do Tribunal de Contas, é a Constituição quem diz. Então, se o próprio Ministério Público não botar suas unhas, garras em cima disso, que ele já vem fazendo, é louvável. Se não tivesse o Ministério Público, nós estávamos ferrados, não tem outro nome a dar. Mas mesmo assim, ainda dependemos muito dessa fortaleza, porque eles são representantes do povo, da sociedade, com uma representatividade ministerial, corporal. Eles são membros, eles não são meros funcionários. Então, ninguém mete a mão neles a partir do momento que estiverem fazendo naturalmente o correto, que é assim o fazem, né? Mas que é preciso também ter um pouco de atividade mais eficaz e eficiente dessa parte, para não acontecer o que você disse agora. Como é que um município com 15 mil habitantes vai gastar 2 milhões, 2 milhões e meio em festa? É um caos para mim. Dizer que vai aumentar e fomentar o mercado, para mim é mentira, porque esse número não chega. Não. Isso aí é politicamente para angariar votos e tentar se promover. Olha, o nosso papo, viu, Saturnino, está esquentando aqui e está ficando bom, viu? Tá ficando animado. Eu não esperava que ficasse tão animado assim. Aí eu vou conversar aqui com o nosso... Não, eu gostaria só de fazer uma pergunta a ele, em seguida eu vou... Porque as coisas estão esquentando aqui. Eu gostaria de perguntar ao doutor Paulo Gildo, eu repito que eu conheço muito ele e o pai dele, mas eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O cara, aliás, a prefeitura está inadimplente com seus funcionários, e isso não implica em ela utilizar dinheiro para outras atividades, não? É exatamente neste momento que eu vejo a fragilidade do próprio Ministério Público, não diferente do Ministério Público de Contas também. De Contas é o do Tribunal de Contas. Né? E o Ministério Público como um todo, que é quem representa a sociedade nas defesas sociais. Então, eu acho que deveria ter assim, um startzinho. Então, sempre que acontecer algo fora do que é natural e obrigatório, ter uma prévia avaliação de poder ou não poder. Eu não posso comprar uma Ferrari, Paulo, não pode, porque eu não tenho renda para isso. Agora, se eu for comprometer 20 anos de trabalho na expectativa para comprar uma Ferrari, coitado dos meus filhos, não vai ficar com nada. Que é o povo no qual a família em si, né? Assim como servidores e compromissos acessórios. Então, o que precisa entender é que a regra existe, tá? É constitucional, a LRF veio para isso, a 14133 também contribui com isso, enfim, instrumentos infraconstitucionais baseados nos tribunais de contas, Ministério Público e no próprio Poder Legislativo, que é quem legisla o controle da despesa, mas infelizmente ela é controlada e consumida naturalmente pela forma com que o Estado é administrado, o Estado, poderes em conjunto, não só em nível pequeno, imagina como está o nosso Congresso, imagine hoje como o exemplo vem de cima, não precisa dizer claro, muita coisa, claro. Podemos estar tirando pedras, mas em cada momento como esse, oportunizar para que possamos ser agente multiplicador de opinião, baseado num resultado que não é para mim, mas que seja para meus filhos ou para meus netos. Né? Porque nós vamos deixar o quê? A não ser uma opinião e um reconhecimento de que erramos muito e não precisamos fazer com que os nossos filhos errem o tanto que erramos. Né? Então precisamos mudar alguma coisa. Nós não vamos levar nada para canto nenhum. Então o oportunismo é a pior situação em que se encontra quando você detém a vontade de querer ser alguém em cima daquilo que não lhe pertence, que é o poder de gerir recursos em prol de uma sociedade e se beneficiando a si e a meia dúzia de pessoas simplesmente para se achar um bambambam. É verdade. Ô Saturnino, mudando um pouco de assunto para esfriar mais a pressão, que isso levanta até a pressão da gente, a pressão arterial fica lá em cima, porque eu, por exemplo, tenho uma irmã que trabalha na prefeitura e eu estou vendo que ela não vai se aposentar, então eu não quero nem falar nisso. Mas eu pergunto o seguinte, eu lhe vi numa foto do edifício Santa Rita, Geraldo lá de Emas, nosso amigo, o que era que Geraldo estava fazendo com vocês lá em Brasília? Naquela cidade maravilhosa de Toinho Ventura, que está assistindo no nosso programa aqui, que eu mando um abraço para ele. Eu também mando um abraço também para a Ventura. Sempre quando eu
vou a Brasília, eu fico na companhia dele, meu querido também Marivaldo, Marcos, de Antônio Pereira, pessoas lá de Ema que sempre estão em Brasília, o pessoal de Ema lá da feirinha, Manuel Ventinha, uma galera toda, João Carlos. Quando eu vou, Antônio Ventura, você sabe que tem um poder mais aquisitivo. E quando ele chega lá e diz, vem aqui para casa, tal, eu digo, não, pá, daqui deixa eu ir lá para Ceilândia, lá para onde tá os meninos. Aí eu sempre saio visitando o meu povo de Emas, que mora ali na Ceilândia, naquelas feirinhas. Porque Toninho gosta de um papo, Toninho adora um papo. Matheus também, meu cunhado, eu acho que está assistindo também. Quer dizer, eles conhecem já há pouco tempo, 3, 4 anos que já está em Brasília, mas já conhece tudo. Então, Peninha, eu estava no gabinete do senador Efraim e lá dentro tomando café, né? Que é o gabinete que você chegou lá, tem café, bolo, na mesa tem tudo. Eu cheguei no Senado e fui para... Tinha uma audiência com o assessor, né, Beto, de Efraim. Aí eu escutei, eu na sala que você sabe que eu acabo com conhecimento mais tirado, né? Eu sentado na cadeira do senador, e aí eu escutei aquela voz. Eu digo assim, isso é Geraldo. Quando eu cheguei, era Geraldo. Eu digo, gente, opa, sabe, estou aqui, mas rapaz, eu estou... Aí ele veio, apresentei ele, rapaz, é o conterrâneo meu, o pessoal do gabinete, é um conterrâneo meu lá de Ema, Geraldo, é o diretor do Senac, e por sinal estava fazendo lá, junto com a diretoria daqui, fazendo uma semana gastronômica, né? Mostrando o nosso comer sertanejo, aquele povo de Brasília. E tinha uma amiga, colega lá, trabalha no gabinete do senador veneziano, que ela não conhecia Peninha, arroz de leite. Aí botaram um arroz lá, que muda o nome do troço, botaram um arroz lá, aí eu digo, minha filha, arroz de leite é feito com arroz vermelho, nosso arroz lá, vermelho, arroz da terra que chama. E Geraldo estava patrocinando junto aqui com o Senac. Então eu fui mais Geraldo no gabinete do senador veneziano, do senador Efraim, a senadora Daniela. Como eles não estavam, só estava o veneziano, estava na comissão de infraestrutura e já estava viajando para Paraíba. Então eu fiz o convite a ele, ele disse, não, você leva os meus funcionários. Então, Peninha, aquela foto onde estou, está aí o Geraldo, aquela turma todinha, a direção do Senac aqui, aquele ali são todos os funcionários dos gabinetes dos senadores da Paraíba. Ali estavam os funcionários de Daniela Ribeiro, da senadora Daniela, de Efraim, de veneziano. Então foi uma festa maravilhosa, onde nós apresentamos, o Geraldo levou, o Chachado, aquela banda que a gente tem lá, e o povo. Foi boa a festa. Tá de parabéns, Geraldo, toda a diretoria do Senac. Geraldo é competente, muito competente. Muito competente. E promoveu essa semana de gastronômica, onde mostrou toda a nossa comida, o nosso mucuzá, toda a comida da gente, e o pessoal lá adorou. Foi fantástico. E Geraldo, você sabe, né? Aquela diplomacia, gente fina. E aqui eu mando um abraço para ele também, para toda a família Gomes, Antônio Pio, Alberto. Eu ia falar sobre isso, porque a família Gomes é uma família de muito prestígio, não só em Emas, mas na Paraíba. E interessante que Emas, eu fui com o Geraldo certa vez em Emas e encontramos lá com Vavá. Vavá, que é filho de Dona Estela e de... Como era o nome do pai dele era Antônio, né? Antônio Nunes. E Vavá chegou a ser governador de Pernambuco. Não foi? Ele era presidente do... Jovaldo. Jovaldo, mas a gente chamava Vavá. Eu nunca chamei ele de Jovaldo.
E é uma figura maravilhosa. Ele e o pessoal todinho lá de Olinda, eles eram donos daqueles cartórios ali, eles também cresceram demais, aquele pessoal. E aí tem os Gomes, né? Tem Tico, tem Alberto, todos eles frequentaram aqui minha casa em determinado tempo. E eles têm um prestígio lá na cidade. São muito, muito queridos lá na cidade de Ema. Se eu não me engano, é isso, né? A família Gomes é uma família bem conceituada, uma família que sempre ajudou ao povo, sempre gosta de fazer, prestigiar, certo? E fazer favores, a exemplo de Dona Socorro, a mãe de Pio, uma pessoa que sempre prestou, fez com que as amizades, na medida do possível, quando você tem um poder aquisitivo maior, você sempre procura ajudar as pessoas. Então essa família Gomes, a família Nunes também, a presença do doutor Nilton, foi um baluarte. Um baluarte no nosso município. A família dele, os Nunes, os Gomes, são pessoas que evoluíram, fizeram emas. Fizeram emas, trouxeram emas para você ver doutor Jovaldo, né? Doutor Jovaldo, o juiz, foi governador, desembargador. Né? Foi, desembargador, presidente do tribunal. Chegou a ser governador, assumiu, uma pessoa muito ligada. Então nós temos pessoas dos Gomes como Xixico também, que é lá de Olinda. De Olinda. Francisco Gomes, são toda uma família que, meus amigos, que sempre tem as suas virtudes, né, em querer ajudar a população. Então, Emas é muito agradecido a essa família, está um pouco ausente, mas temos as raízes que moram lá, que estão lá, que sempre tem feito muita coisa pelo município de Emas. Saturnino, nosso programa é de 1 hora e nós estamos encerrando, mas eu deixo aqui à sua disposição nosso microfone e com a certeza de que você vai comparecer mais vezes aqui. E eu vou a Emas, porque inclusive tem um convite dos Gomes lá para que eu vá lá conhecer a rádio, a jovem Kennedy, né? Kennedy, meu amigo Kennedy, infelizmente faleceu muito jovem, tal. Eu vou lá, mas você fica à vontade, nosso microfone está à sua disposição e eu quero que você venha mais vezes aqui, tá certo? Tá bom, Peninho, eu agradeço a oportunidade, né, juntamente com o Paulo Gil daqui, que é meu assessor direto, e dizer ao povo de Ema, o povo do Vale do Piancó, que é uma satisfação em estar representando o nosso município, onde eu sempre venho levando o conhecimento do nosso município, as nossas raízes, do nosso povo. Não é destacando, que a gente não destaca, né? A gente é um aprendizado. Então, a gente tem feito isso, o Poder Legislativo de Emas está sempre trabalhando para que não possamos errar, certo, Peninha? Sim. E dizer que é uma satisfação muito grande e você está convidado para ir lá. Eu tenho um pedacinho de terra lá, para você se hospedar. Muito obrigado. Muito obrigado. Se hospedar, quem quiser seja. Lá sabe como é o nome da fazenda? A fazenda é Granja Falo Baixo. Falo Baixo? É uma granjazinha que eu tenho lá para os amigos, para ir para lá. E agradecer a oportunidade de estar aqui, esclarecendo alguma coisa e falando do município de Ema, a qual eu estou representando, moro lá. Nosso querido Piancó, como vocês sabem. Isso. A nossa infância foi lá em Piancó. E relembrar, na próxima oportunidade que eu vim, nós vamos deixar a política e vamos falar naqueles tempos de... Claro. De Jorge Cabento. Carão. Essa Neném, turma toda. Neném. Freire. O capitão Rafael. Pedro Buchada. Exatamente. Nós vamos fazer aqui, quando a gente se marcar, eu vou trazer eles aqui tudo para a gente bater um papo Vamos. A respeito do nosso querido Piancó. E o povo de Piancó gosta muito. Então boa noite a todos e muito obrigado, Peninha, pelo convite. Boa noite a todos e muito obrigado
fico muito honrado em tê-los aqui, você e o doutor Paulo Gildo, e esperando que mais vezes aconteça, né? Quando você quiser, ok? Muito obrigado e até a próxima. Ok.